Olá pessoal, bem-vindos ao nosso bate-papo de toda quarta-feira à noite, ao vivo. Eu estou aqui falando diretamente de Kansas City, a cidade do IHOP, a Casa Internacional de Oração. Estou aqui no ar livre porque é verão para nós, aqui é 6 da tarde, aí 8 da noite, em vários lugares do Brasil. Tem lugares que tem uma hora de diferença também, mas como todas as quartas-feiras, nós tomamos alguns minutos para interagir com vocês, para bater aquele papo sobre as coisas que Deus está fazendo aqui na nossa vida, na terra. Às vezes é a Jaque, a pastora Jaqueline que faz, às vezes sou eu. E hoje eu vou estar aqui conversando um pouco com vocês, interagindo com vocês, respondendo perguntas que nem sempre dá para responder ao vivo, mas dá para depois falar com vocês. Respondendo por mensagem. E um grande abraço para todos vocês que têm nos acompanhado todas as quartas-feiras aqui no nosso canal, aqui no nosso Facebook Live. Nós também estamos com coisas no YouTube, no canal do IHOP Kansas City português no YouTube. Temos outras coisas acontecendo para abençoar e alimentar vocês. Bom, é muito bom receber várias pessoas que já estão conectando. Esse tempo aqui está sendo um tempo de muito sucesso. Muitas pessoas têm interagido conosco, sido abençoadas e nos abençoado. Estamos mais uma vez para falar com vocês sobre o que Deus está fazendo, sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero bater um papo com você sobre algo que transformou a minha vida de oração, tanto coletiva como particular, como individual. Eu quero falar com vocês algo que há uns 10, 15 anos o Senhor começou a falar com a Jaque, minha esposa, comigo, e nós começamos a viver nessa realidade, viver isso, e transformou a nossa vida, totalmente transformou a nossa motivação, a nossa vida de oração. É um ensino que o IHOP aqui em Kansas City também tem, um princípio. O Mike Bickle, nosso líder, ensina muito sobre isso. Eu quero falar hoje com você sobre como desenvolver uma vida de oração centralizada em Deus. Em outras palavras, a oração onde Deus é o foco e não o eu, e não eu. O que eu quero dizer com isso? O que a gente quer dizer? O que é oração centralizada em Deus? E qual a diferença da oração normal que nós fazemos e que sempre aprendemos? Bom, durante toda a minha vida de caminhada com Deus, minha vida de caminhada de ministério, como pastor mesmo, por anos e anos, tanto na minha vida pessoal de oração, quanto como eu ensinava, como eu dirigia a reunião de oração na igreja, como eu escrevia até sobre oração, escrevia manual de oração e várias coisas, e sempre ensinamos sobre oração no nosso ministério, tanto eu, quanto a Jaque, quanto meu sogro pastor Silas Kaufman, no Ministério Nova Unção, e várias outras coisas que sempre fizemos nessas décadas. Nós sempre pensamos na oração como algo que tem a ver com a minha necessidade ou com a necessidade de outro, e eu trago para Deus a minha necessidade, eu peço, eu espero e eu busco uma resposta. Então, eu sempre como centro da oração, o ego, o eu, a pessoa, nós aqui embaixo da terra. Então, assim, tanto oração como jejum, nós como centro. Então, eu costumava pensar, qual é o motivo de oração, não é? Por que eu vou jejuar esse período de tantos dias? Qual é o alvo, qual é o motivo? E assim, sempre pensando em ter o tempo de oração focado em mim ou focado em um ser humano, em termos das suas necessidades, em termos da sua vida. Bom, eu aprendi que na Bíblia o homem, a pessoa, o apóstolo, o salmista,
as pessoas, e se você olhar para a própria vida de oração de Jesus, o foco, o centro é Deus e não o homem. Quando nós começamos em Deus e ficamos em Deus, quando o nosso alvo, nosso foco, a centralidade da nossa oração é Deus, mesmo quando nós oramos por nós mesmos ou pelas pessoas, mesmo quando intercedemos, quando o foco é Deus, tudo muda. Porque nós estamos entendendo, começamos a entender a oração de um outro lugar. Nós começamos a entender que a oração, na verdade, não foi e não é uma invenção humana em primeiro lugar. A oração nasceu em Deus, com Deus e por Deus. Deus é que criou o conceito da oração, Deus é que criou a oração. Na verdade, Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo interagem entre si, e o que nós podemos chamar essa interação divina de oração. Ah, mas Deus ora para Ele mesmo? Bom, nós temos alguns testemunhos bíblicos quando o Deus Filho fala com Deus Pai. Isso é o maior modelo, quando o Espírito Santo fala com Jesus ou sobre Jesus. Bom, queridos, como é que funciona isso? No Salmo 2, Deus diz assim, a respeito de Jesus, dialogando com Jesus: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. No Salmo 110, Deus fala sobre Jesus: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o próprio Deus entre si, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm esse diálogo, essa interação que nós chamamos de oração e que ele chama de oração. E quando Deus então transferiu a oração para nós, e ele disse: uma das maneiras, ou a maneira número 1 que você vai se relacionar comigo é falando comigo. E você vem para mim, e quando você vem para mim, você vem para me encontrar, você vem por minha causa. Então a oração é o veículo, a oração não é o nosso Deus, a oração não é o propósito. O propósito é Deus, é encontrar Deus. O problema ou a necessidade, ou a razão, ou a cidade, ou o país, ou a igreja, também não é o propósito. O propósito é Deus. Quando nós entendemos que Deus criou a oração, Deus nos chama para vir a Ele, e Ele diz que quando nós olhamos para Ele e trabalhamos em parceria com Ele, Ele mesmo agirá em função de que Ele estabeleceu esse princípio. Então, quando eu começo a vir para Deus, para encontrar Deus, segundo, para encontrar o coração de Deus, quando eu faço de Deus o centro da minha vida, consequentemente o centro da minha oração, o meu foco muda. Eu não aproximo de Deus só quando eu tenho necessidade, eu aproximo de Deus sempre. Eu não aproximo de Deus só por causa de um problema, ou só com petição, ou só com esse modelo, esse tipo de oração, ou só com intercessão. Eu intercedo, eu peço, mas eu aproximo de Deus em adoração, para ter comunhão, para encontrá-lo. E quando eu venho para Deus, Deus é o centro. Eu venho para encontrar Deus. E quando eu encontro Deus, eu passo a ter harmonia com Deus. Eu passo a ter... Deus passa a ter harmonia comigo. E nessa interação, Deus reparte o seu coração comigo. E quando Deus reparte o seu coração sobre uma situação, então eu falo de volta para Deus aquilo que o próprio Deus falou para mim. Como é que funciona isso, Elson? Não estou entendendo nada, parece que você está complicando as coisas. Não, é simples. Eu gosto dessa definição. Oração é o seguinte: Deus fala e move o meu coração. Eu falo o que Deus falou de volta para Deus e movo o coração de Deus.
E quando eu movo o coração de Deus, Ele libera o seu poder na terra. Deus fala, me move. Eu falo, movo Deus. Deus move as circunstâncias. Ok, vamos lá. Vamos dizer que eu estou orando pelo Brasil. O meu foco, o centro da minha oração não é a pessoa, o corrupto, não corrupto. O meu foco não é o problema em si. Porque se eu focar na situação aqui de baixo, eu não vou ter o coração de Deus. Eu vou reclamar para Deus um bocado de coisa. Eu vou falar frustração. Isso não vai me dar energia. Não vai me dar plenitude e nem fé para ver as coisas realizadas. Oração não é reclamação, irmãos. Oração é encontrar Deus, é encontrar o coração de Deus. Então, o que eu faço? Eu encontro uma promessa de Deus para o Brasil. Deus, o que o Senhor está pensando do Brasil hoje? O que o Senhor diz na sua palavra? Fala o que o Senhor fala. E o Senhor de repente dá um versículo, não é? Minha é a terra e a sua plenitude. Por exemplo, vou usar esse exemplo, eu poderia usar 10 outros exemplos, não é? A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, assim, no final, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, não é? O seu governo, Isaías 9, se estende e vai aumentando cada vez mais o cetro da tua justiça. Ao invés de eu orar, então, Deus, tem corrupção, tem iniquidade, tem isso, Deus, se eu ficar focando no negativo, eu vou ficar lá 10, 15 minutos e vou sair até deprimido da oração. E o que eu gerei? Nem fé em mim e nem orei de acordo com a vontade de Deus. E Deus só responde a palavra dele. Agora, se eu orar assim, Deus, está escrito, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E eu agora oro pelo Brasil. O Brasil está se enchendo do conhecimento do Senhor. O Senhor está levantando homens e mulheres no Senado, no governo, nas câmaras, nas prefeituras, que se encherão do conhecimento do Senhor. Pessoas de acordo com o teu coração, Deus. Se eu orar a palavra de Deus sobre o Brasil, eu vou estar sendo efetivo, porque Deus, Ele não vela pela minha palavra, nem pela tua, nem pela minha reclamação. Ele vela pela palavra dEle para a cumprir. Se eu orar a palavra de Deus pelo Brasil, eu estou gerando, minha oração é efetiva. Eu estou provocando mudança. E eu posso orar isso muito tempo e isso vai me dar plenitude. O que nós fazemos aqui no IHOP, aqui em Kansas City, a revelação que Deus deu ao Mike Bickle há quase 20 anos atrás, e que é o modelo do céu também, e nós vemos isso em Apocalipse 4 e 5, é que nós colocamos a harmonia e música nessa nossa oração, não é? A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Senhor, a terra se encherá do teu conhecimento. E nós temos de repente música tocando na nossa sala de oração. E aí nós cantamos, Senhor, a terra se encherá da tua glória, do teu conhecimento. Senhor, a terra será, o Brasil experimentará o conhecimento do Senhor. E aí eu canto, eu não sou músico, eu não sou cantor, eu não canto em público, só aqui no Facebook, só para nós. Eu não canto em público, eu não canto no microfone, mas eu posso cantar, colocar melodia. Você pode fazer isso em casa. Se você toca um violãozinho, nem que seja poucas notas, você pode colocar música e aí você vai declarar. A sua oração não é centralizada em você. A sua oração não é centralizada no problema, não é na crise. Deus não mandou a gente orar o problema. Deus já conhece o problema, Ele sabe a situação. Deus mandou a gente orar a solução dele. Então Deus fala que a terra se encherá do conhecimento dele. O teu coração se move de fé. Uau! A terra, o Brasil está na terra. É hora, Senhor. Irmãos, foi o que Isaías fez em Isaías 9. Vai lá para Isaías 9. Daniel 9, não Isaías 9. O que Daniel fez em Daniel 9. Daniel viu a palavra, leu em Jeremias que a libertação viria. O cativeiro estava lá. Os babilônicos eram opressores. A situação ainda estava difícil. Mas Daniel não orou o problema. Ele não orou, ó Deus, olha lá, o rei oprimindo o teu povo. Deus pegou a palavra, pegou a promessa e disse, Deus, como está escrito na sua palavra, o cativeiro ia durar 70 anos. Obrigado porque o Senhor já está nos livrando do cativeiro. Senhor, libera a tua graça. Nós temos confusão, nós não somos dignos, mas o Senhor prometeu. E Ele orou a promessa. E é isso que nós vemos na palavra. Nós vemos Jesus orar assim em João 17. Nós vemos o apóstolo Paulo orar pela igreja de Efésios em Efésios 1, Efésios 3,
em Colossenses, nós vemos por toda a Bíblia, a oração é sempre dizendo as promessas de Deus. Vou te dar um outro exemplo pessoal, prático. Você tem uma situação, por exemplo, de enfermidade no teu corpo físico, ou na sua família, o seu filho, sua esposa, seu esposo, alguém que você ama, ou você. Você tem essa notícia, tem um problema. O que você faz? Em oração. Você vem para Deus e fala, ó Deus, está aqui esse joelho, essa perna, essa úlcera, esse câncer, ó Deus, o médico falou, ó Deus, é o problema, ó Deus, tá doendo, o Senhor sabe, Deus, tem misericórdia de mim, tarará. Você pode fazer isso. Eu não digo que Deus, na sua misericórdia, não vai ouvir. Mas olha como muda e como é mais alegre, como é mais pleno. O que eu aprendi a fazer. Eu tenho até um livro pequenininho que fala Caminho para a Vida Abundante, que ensina isso. Eu preciso até republicar ele, logo vai estar na internet. A gente tem um site novo que chama paixãoporjesus.com, que você vai achar vários livros nossos, e esse livro logo vai estar lá também. Bom, o que eu faço? Eu falo, Senhor, Isaías 53, verso 4 e 5 está escrito que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, verdadeiramente tomou sobre si as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Senhor, a tua palavra fala isso também em Mateus 8, que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. O Senhor repetiu isso em Pedro. Senhor, 3 versos da sua palavra, que eu já fui sarado pelas pisaduras de Jesus, que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, mas também levou sobre si as minhas enfermidades. Senhor, de acordo com Isaías 53, obrigado, porque o Senhor Jesus já levou esse câncer, já levou essa úlcera, já levou esse problema no joelho. Eu confesso, eu tomo posse agora da minha cura. Obrigado, Senhor, eu te louvo, porque Jesus já me curou, porque está escrito na sua palavra, eu te adoro, e aí eu canto a minha cura, e aí eu declaro a minha cura. Irmãos, eu estou vindo para Deus, eu estou pegando o que Deus falou, a promessa da cura que alegra o meu coração e cria fé em mim. Repetir o problema não cria fé, mas repetir a Bíblia cria fé. Eu repito a palavra, Senhor, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado, e eu falo a palavra de volta para Deus. É o que Deus fala em Isaías 62, ó vós que fazeis lembrar o Senhor, não descanseis e não deis a Ele descanso. Então assim, esse é o lugar que Deus tem para mim e para você. Esse é o tipo de oração que mudou a minha vida. Hoje eu posso orar meia hora, 1 hora, 2 horas. Às vezes eu vou na sala de oração, a gente canta, adora, ora, intercede, porque eu estou sempre orando e o meu foco é Deus. Eu tenho mais graça, mais leveza e até muito mais autoridade. E porque o meu foco é Deus, eu estou procurando também encontrar Deus. Eu venho para desfrutar da presença de Deus. Irmãos, eu olho para Deus e penso assim, para usar uma linguagem bem simples para você entender, eu quero ter intimidade com Deus que mora dentro de mim, eu quero ter um romance espiritual com Deus. E quando eu conecto com Deus em intimidade, a presença dele me transforma, me alegra, me dá plenitude, mais do que a presença de qualquer outro ser humano. Eu amo a minha esposa, sou apaixonado pela minha esposa, amo estar com ela. Somos casados há 30 anos e continuamos vivendo um romance, continuamos vivendo uma vida bela e plena. Eu amo estar com ela, mas vou te dizer para vocês, quando Deus vem, quando eu estou em oração, quando eu estou no lugar secreto, quando eu estou na sala de oração e a presença de Deus vem, e Ele beija o meu coração, Ele me beija com um versículo bíblico, com a presença dEle, ela aquece o meu coração, quando eu sinto, quando Ele fala comigo. Não tem nada, nenhuma outra relação na terra, nem da minha esposa, nem de filho, nenhuma outra relação que me satisfaz tanto como aquele toque do Senhor, que às vezes dura 30 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Aquela presença gloriosa. Essa presença nos eleva, essa presença nos transforma, faz o nosso dia ficar diferente, faz a nossa semana ficar diferente. Então, o meu coração, o meu desejo é encontrar Deus. Eu venho para a oração para encontrar Deus. Eu venho para a oração porque eu quero Deus. Porque a centralidade, o lugar, Deus estabeleceu isso para nós nos encontrarmos com Ele. E aí eu peço, e aí eu intercedo, e aí eu falo os problemas, mas a centralidade da minha vida, do meu coração é Deus. Hoje eu quis passar isso para vocês. Comece a mudar a sua vida de oração
mudar o seu foco, mudar a sua maneira de orar. Comece a vir para Deus com versículos bíblicos. Comece a entender um pouco mais esse princípio e você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A minha vida foi transformada quando eu comecei a focar em Deus e não em mim. Quando eu entendi que vir para a oração não é vir com um peso somente de intercessão e com um peso e com motivos e com isso, que jejum não é só trazer um peso, e quando eu entendi que eu posso vir para Deus e eu posso encontrar Deus, amar Deus, ser amado por Deus, dizer: Deus, eu te amo. Jesus, tu és o amado da minha alma. Senhor, Espírito Santo, eu te adoro. Jesus, a tua presença é maravilhosa. E ficar ali em adoração, E aí, mesmo que eu sei que eu quero interceder pelo Brasil, eu quero interceder pelo meu filho, eu quero interceder por mim ou pela igreja, mas eu estou me encontrando com o amado da minha alma. Eu uso frases de cantares, eu uso versículos bíblicos para dizer coisas para Deus, para me encontrar com Deus. Eu amo orar quando eu estou na natureza, como está no fundo aqui. Eu amo ficar de olho aberto, dizendo: Deus, eu amo a tua criação, eu amo a tua presença, eu amo ir para o lugar secreto. Porque, irmãos, quando você sente a presença de Deus, e Deus responde, porque Deus interage em amor, e aí deste lugar de intimidade, Deus no centro, não o eu. Eu gosto de músicas de adoração, mas músicas que Deus é o centro. Eu não gosto muito, pessoalmente, porque eu aprendi isso, de cantar coisas que Deus, eu preciso, Deus, eu. Pensa quantas músicas você canta que fala do eu. Pensa quanto daquilo que a gente chama de adoração, que é só eu isso, eu aquilo, nós. E Deus não é o centro. Comece a cantar as características de Deus. Comece a cantar os atributos de Deus. Há tão poucas canções. Aliás, eu desafio você, se você é um compositor, um adorador, busca Deus, compor hinos, músicas que falam dos atributos de Deus, dos atributos de Jesus. Só no primeiro capítulo de Apocalipse há mais de 20 atributos de Jesus. Jesus fala assim: eu sou, esse que vos fala. Cante quem Ele é, cante os atributos, a natureza, a beleza, glorifique Ele. Não traga o eu. E depois você aí pode falar: Senhor, qual é o teu coração para a minha cidade hoje? Qual é o teu coração para o Brasil hoje? Está uma crise, a notícia falou. Você não é guiado pelo Jornal Nacional, você não deve ser guiado pelo Datena, você não deve ser guiado por nada disso. Seja guiado pelo coração de Deus. Deus, o que o Senhor está falando? Deus, o que o Senhor está falando sobre o presidente Temer hoje? O que o céu está falando sobre ele? Será que o céu está chamando o Temer 24 horas por dia de corrupto? Será que o céu está chamando o Lula 24 horas de corrupto? Será que Deus tem problema e Deus não pode fazer nada? Mas será que é isso? Ou Deus está procurando alguém que entre na brecha e que diga: Senhor, eu oro por essa autoridade. Senhor, eu oro por este homem, por esse político. E Senhor, eu abençoo a vida dele. Está escrito: Senhor, levanta. E Deus pode dar. Deus deu sonho para Nabucodonosor, irmãos. Sim, Nabucodonosor foi comer grama porque não deu glória a Deus. Talvez na soberania dele, ele vai fazer isso. Mas Daniel nunca orou para Nabucodonosor e comer grama. Ele intercedia e ele foi uma luz ali. Quem sabe seja a hora da igreja, de você, de nós nos levantarmos e perguntar: Deus, o que o céu está falando sobre esta pessoa? E você vai entrar na brecha. E você vai fazer a diferença no céu. Porque reclamar todo mundo sabe. Porque falar mal. Porque soltar frases que falam que é oração, mas que na verdade são mais lamentos e que não tem o coração de Deus. Porque Deus vela pela sua palavra. O que o céu está falando dessa pessoa? Deus vai tratar? Vai. Deus vai julgar? Vai. Mas o meu papel e o seu, de repente, é interceder e amar. E se o céu tem uma palavra de julgamento, colocar no teu coração, fale isso em amor, né? Tem um verso lá em Abacuque que eu gosto de orar quando eu oro pelo Brasil, Abacuque 3: Senhor, na tua ira, lembra-se da tua misericórdia. Claro que Deus vai tratar da causa do injusto, do injustiçado, e Deus está limpando a nação, só para usar esse exemplo. Mas vamos orar a Bíblia, vamos orar o coração de Deus, que isso vai edificar você, vai abençoar você. Vamos orar por aquela pessoa que está cometendo crime. Vamos orar por aquela pessoa que está perdida. Vamos orar o coração de Deus.
Porque quando Deus é o centro, tudo fica mais belo, fica glorioso e o resultado vem, porque Deus não deixa a palavra dele voltar vazia. Espero que você tenha sido abençoado hoje, espero que você esteja recebendo isso. Lembre-se, oração bíblica é oração centralizada em Deus e não no homem. É oração que ora a palavra, a vontade de Deus, que gera o coração de Deus na terra e não o nosso coração ou a vontade de qualquer pessoa. É para isso que Deus nos chama, é isso que Deus espera, para isso Deus criou a oração, é isso que a Trindade faz, é isso que eu e você somos chamados para fazer. Fazendo isso você vai orar muito mais, você vai ter mais vontade de vir para o lugar da oração e você vai sair muito mais pleno, porque você vai encontrar o coração do Pai amado, o coração de Deus, aquele que te ama. Eu e a Jaque, pastora Jaque, aqui de Kansas City, amamos você. Mais uma quarta-feira nesse bate-papo, interaja com a gente. Mais uma vez, visite lá o nosso site e visite o nosso site ihopkc.org/português ou paixãoporjesus.com e você vai ter coisas boas lá. Fique na paz, Deus abençoe. Foi muito bom falar com vocês e fazer essa transmissão.